né, mas já vamos dar início. O boletim, a revista está muito interessante, com artigos, entrevistas. Então, queria pedir inicialmente, né, que cada um se apresentasse e a gente começar a conversa daí. Vou passar para a Débora, que é a nossa editora-chefe, e a Débora poder falar um pouco, apresentar e falar um Boa pouco dela. tarde a todas as pessoas. Para a gente é uma grande alegria participar desse momento. Essa revista que foi muito desejada, sonhada, e que agora finalmente está sendo concretizada com a ajuda de todos, todas e todos vocês. Então, a gente realmente está muito feliz. Como o Raul pediu para a gente se apresentar, eu sou Débora, eu sou defensora pública em Mato Grosso do Sul, coordenadora do Núcleo da Infância, o Núcleo Estadual, e participo também do colegiado, né, da Comissão da Infância do Colégio Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, e é uma grande alegria integrar esse momento, especialmente integrar o IBD Cria, que é realmente um espaço de muita aprendizagem, de muita troca, e especialmente nesse momento em que a gente está discutindo a pauta de crianças indígenas, para a gente é de muita importância, inclusive porque em Mato Grosso do Sul a gente tem uma população muito numerosa de indígenas e de crianças, e por isso até que a gente também tem uma convidada, que acredito que vai entrar daqui a pouquinho, e eu acho que é isso. Vou devolver para o Raul e para a gente dar seguimento aqui. Bom, já passo imediatamente a Dora. Olá, boa tarde a todos, todes e todas. Meu nome é Dora Martins, eu sou juíza de direito do Estado de São Paulo, aposentada, e durante a minha trajetória eu trabalhei muitos anos na área da infância e juventude. Estou no IBD Cria há alguns anos e nesse momento eu faço parte, com muito orgulho, da diretoria aí, presidida pelo Raul, que está trazendo essa conquista nossa, que é a revista, especialmente no caso voltado para as crianças e adolescentes indígenas. É muito bom estar aqui com vocês todos. Eu acho que na luta em prol dos direitos das crianças e do adolescente brasileiros, temos esse filão da criança indígena, é muito significativo, né? É muito importante, porque a gente precisa de todos os esforços para cuidar de qualquer criança e adolescente, mas principalmente das crianças indígenas. Existe pouca, eu acho, um pequeno olhar, um olhar pequeno demais para uma causa tão grande. Então, acho que essa revista tem esse significado muito importante para as populações originárias do Brasil. Muito obrigada, Raul, a palavra está com você de novo. Obrigado, vamos lá, passar imediatamente a Maia, para se apresentar. Obrigada, Raul, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Maia Aguilera, eu sou indígena Itonama, na verdade, que fala o correto, na Amazônia boliviana, que a gente também fala boliviana, na verdade, lá, né? Sou advogada de formação e hoje estou, né, na Secretaria Executiva do Ministério dos Direitos Humanos, como coordenadora geral de articulação federativa, e defendi um mestrado, né, sobre indígenas crianças também, e tive a honra, a satisfação, o prazer de poder contribuir com um artigo na revista do BD Cria, também uma entidade que já fui membro, inclusive, do Conselho Fiscal, com o qual eu me identifico muito, né, e somos esforços na luta pelos direitos da criança e do adolescente, e é uma honra estar aqui com vocês hoje à tarde para fazer o lançamento da nossa revista. Parabéns, Raul, parabéns, Dora e Débora, por terem feito essa edição tão bonita e com um conteúdo tão rico, né? E não só dos artigos, que também tem um artigo do professor Assis de Oliveira, né, que esteve na minha banca também, como também as entrevistas, que pelo que eu já vi ficaram muito boas, e a jurisprudência também, né? Então, muito legal poder participar com vocês disso.
muito bacana. Bom, primeiro, né, queria agradecer ao Márcio, a IC, Dora, Débora, que, né, tiveram essa ideia de repensar, né, o nosso antigo boletim, que lá atrás eu e Eduardo Rezende, né, montamos o boletim, depois com a entrada do Giancarlo Sicuna, defensor de São Paulo, deu uma nova repaginada no nosso boletim, e agora virou uma revista que tem uma característica de trazer o debate acadêmico, trazer produções de criança e adolescente, e também participação de ativistas, de famílias, né? Então, claro que tem um lançamento, mas tem todo um trabalho de construção, né, desta ideia, né, da gente conseguir criar um espaço que seja um espaço de debate, né? Acho que quando a gente foi pensar a revista, o boletim lá atrás, eu e o Eduardo tivemos no IBCCRIM, o Williams, que coordena as publicações, nos recebeu lá, apresentou todas as publicações, o modo de organizar as publicações, né? E a nossa revista, a gente criou uma revista que é híbrida, tem artigos acadêmicos, tem entrevista, tem jurisprudência, mas também agora a gente tentar fomentar o debate entre crianças e adolescentes sobre o direito da criança e adolescente, né? Agradecer especialmente o Instituto Alana, que apoiou na reformulação da revista e deste número em especial, né? Que é importantíssimo aí a participação do Instituto Alana, e da Unisal, que está presente, né, tanto no apoio aos nossos webinars e também na nossa sede, né? Então, queria fazer uma pergunta aqui inicial, né, para a gente pensar um pouco qual que é a pertinência, né, de debater o direito da infância e da juventude com essa perspectiva da criança e adolescente indígena, né? Acho que o ano passado a crise, não sei nem se posso chamar de crise, né, mas as violações sistemáticas de direito da população Yanomami, né, trouxe esse debate para a gente, mas, né, Maia e Assis, que tem artigos na revista, tem um debate muito grande, né, anterior a esse. E muitas vezes, né, a questão do direito da criança e do adolescente, ele também é etnocentrista e ele também parte de uma referência de infância, né, daqueles que coordenam, daqueles que são gestores, né, e autoridades do sistema de garantia de direito. Então, pensar o plural, né, e a proteção integral é um grande desafio, né? Então, queria colocar essa pergunta para vocês, né? Débora também trabalha com população indígena lá no Mato Grosso, né? Então, queria colocar essa pergunta para vocês aí, né? Quais são os desafios de pensar, né, um direito da criança e adolescente e a pluralidade que existe no nosso país, né, de povos e etnias. Microfone aberto. Acho que eu queria ouvir a Maia primeiro. Então, acho que é uma formulação, inclusive, que tem, né, no mestrado do professor Assis de Oliveira, a questão da proteção integral, da doutrina da proteção integral e a doutrina do que ele chama de proteção plural, né, que seria uma proteção integral considerando a diversidade das crianças do Brasil, né, então, e até mesmo de Abya-Yala, se a gente pensa, né, da América Latina como um todo, mas especialmente do Brasil, pensando o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, então, na minha visão, acho que a doutrina da proteção integral, ela é
fundamental, inclusive no aspecto de universalização do direito à infância, porque a própria ideia de infância ela já nasce, até mesmo na Europa, sem essa ideia de que todas as crianças têm o direito à infância, né? Que envolve, entre outras coisas, por exemplo, o direito não ser colocado no mercado de trabalho numa idade, né, em que ainda não, até uma certa idade, digamos assim, entre outros, né? É só um exemplo, né, que eu estou dizendo. Então, a universalização do direito à infância, ela é fundamental para que todas as crianças tenham esse direito de ser criança, né? Então, e de ser adolescente, né, no caso aqui. Mas, na medida em que a gente compreende que nem todas as crianças são iguais, nem todas as crianças estão na mesma situação, e que ser criança, ou melhor, a infância é um conceito também que é historicamente e geograficamente localizado, né? Então, que ela vem no Brasil também de um sistema, pode ser uma resposta a esse sistema colonial, digamos assim, já de movimentos ali de proteção também, né? Mas ela tem essa origem. Ser criança é diferente para cada povo originário desse país, né? Então, tipo, ser criança significa uma coisa diferente. Então, a doutrina da proteção plural, eu entendo que ela é fundamental no sentido de entender que é preciso fazer essa intersecção, né, entre nossas cosmovisões originárias do que é ser criança e a doutrina da proteção integral. Então, eu vejo como positiva a universalização do direito à infância, mas acho que para a gente, né, avançar mais e realmente garantir os direitos das crianças, de todas as crianças, todas e todes, as crianças e os adolescentes do país, é importante a gente considerar essa questão da diversidade e do que significa ser criança, do que significa ser pessoa, do que significa estar nesse mundo, né, nos pontos de vista das cosmovisões originárias, né, que eu não gosto de nos colocar como os outros também, né, mas, enfim, diante da lei, poderia até ser pensado dessa forma, né, mas as cosmovisões originárias, na minha opinião. Eu acho muito interessante essa abordagem, porque eu não milito nessa área tão específica da questão indígena da criança, né? Eu vim discutir isso agora, que nós começamos a falar sobre isso. Mas eu acho que é um grande desafio a questão da universalização, quer dizer, a gente enxergar depois de 33 anos que é toda criança que está abarcada pelas regras do estatuto, pelas regras, né, pela normativa protetiva integral e, obviamente, muito bem posta pela Maia, citando o Assis, esse plural, nós ainda temos dificuldades nos diversos universos que a gente habita, o judiciário, o Ministério Público, de verificar que são todas as crianças, não é? Independente da cosmovisão, como você disse, Maia, a gente encontra ainda dificuldade de identificar que são todas as crianças, não só a criança pobre, né? Nós ainda temos muita gente que trabalha com a ideia de que a criança que precisa de proteção é só a criança exposta a um risco muito grande, e não é isso, né? Nós temos sempre que pensar que é toda e qualquer criança. Então, achei muito interessante o que você falou, estou aprendendo aqui, Maia, pode continuar falando. Vamos aprendendo juntas, eu também estou aprendendo, Dora, uma satisfação. Você, Débora, tem alguma inserção nessa ideia aí do desafio entre o direito universal e o particular, da cultura de cada povo, né, e do significado da infância para cada povo? Então, Raul, é muito interessante isso que vocês colocaram. Eu até fiquei um tempinho sem sinal aqui, mas eu não sei se vocês já colocaram isso, mas eu acho que, por tudo que a gente até apurou, né, na pesquisa para a realização do boletim, da revista, a gente verifica que as crianças indígenas acabam tendo uma vulnerabilidade maior, né? É a questão do território, é a questão da violência, a exclusão, né, de muitos espaços de direitos,
Então, isso que a Maia disse é muito importante, né, de que todas as crianças precisam estar amparadas, mas, infelizmente, a criança indígena, ela realmente sofre mais, especialmente no nosso país, né? E pelo que a gente apurou também das entrevistas com os estrangeiros, a gente verifica que muita coisa não é diferente nos outros territórios, né? Como o México, como a outra entrevistada, que é da Colômbia, né? Muitos pontos são comuns. Isso eu achei muito interessante, dos pontos de vulnerabilidade das crianças, né? Tanto a questão da modernidade, do acesso à tecnologia em confronto com as tradições. Então, acho que a gente tem muita coisa aí para realmente olhar para isso e buscar soluções, né? Eu acho que é isso. Eu já falei, Obrigado, mas eu só Débora. posso fazer uma fala, já que o Assis entrou, que vou provocar o Assis. Eu gostaria de entender com vocês, que são expertos, essa questão. Me parece que a criança indígena é até invisível para nós, num certo sentido de proteção, né? Quer dizer, nós estamos buscando a universalidade, a identificação das particularidades de cada criança, em cada sociedade, em cada grupo, mas eu acho que há uma gravidade muito grande na questão da criança indígena pela sua invisibilidade. Você vê todo mundo batalhando pela causa indígena, mas você não vê ninguém falando, e a criança indígena? Pelo menos isso me parece, eu posso estar equivocada, mas eu vou ouvi-los. Bom, dar as boas-vindas aqui, professor Assis da Costa Oliveira, Dr. Cláudio Silva, que também acabou de entrar. Então, vou passar, professor Assis e Dr. Cláudio estavam numa agenda no Conanda, acabaram de chegar, então vou passar imediatamente a palavra para o professor Dr. Cláudio, e aí a gente continua o nosso bate-papo. Consegue habilitar o som? Achei aqui. Obrigado, Raul, um prazer revê-lo todas. Eu e a Assis estávamos numa agenda, mas o problema não é a agenda, o problema é como volta da agenda. Então, nós estávamos abandonados, na verdade. Agradeço pelo convite aí, para participar desse lançamento. É evidente que a Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente temos uma pauta razoavelmente complexa, né? Porque mexemos aqui com os principais sintomas do funcionamento irregular da nossa sociedade, né? E a pauta dos povos tradicionais, dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos povos tradicionais, vem também somando-se a esse conjunto de ações que nós temos aqui, que são enfrentamentos às violências, né? Adolescente em cumprimento de medida, protegendo vítimas ou testemunhas de violência, né? Questões que envolvem o direito à convivência familiar e comunitária, a erradicação do trabalho infantil e também os direitos dos povos indígenas, né? Então, são desafios que estão colocados para nós. Nós sabemos que a concepção, o Estatuto da Criança e Adolescente tem pistas, nos apontam alternativas, né, com diz respeito à descentralização da política. Hoje mesmo podemos participar de manhã da formação de promotores de direitos humanos do povo, de povos indígenas, enfim, há um indicativo, há uma direção a percorrer para isso, né? A questão é que só o Estatuto da Criança e Adolescente não dá conta disso sozinho, né?
Isso envolve questões fundiárias, questões de violência institucional e dos órgãos de segurança, e isso vulnerabiliza de forma muito aguda os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Então, são desafios colocados para todos nós. Agora mesmo estamos tratando também de uma situação gravíssima, né, no interior da Bahia, e estamos fazendo exatamente essa abordagem, não como uma abordagem isolada ou desconsiderando os outros atores, tanto estaduais quanto federais. Estamos tentando fazer uma abordagem que faça essa articulação obrigatória, porque a imediata informação que vem depois das notícias que envolvem abusos, crimes de toda ordem contra crianças e adolescentes, vem as situações que envolvem as circunstâncias que envolvem aqueles povos, né? que está diretamente ligado com questão fundiária, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, enfim, são questões da mais alta complexidade para se lidar. Mas, enquanto aqui, da Secretaria, do Ministério de Direitos Humanos, a gente entende que o Estatuto da Criança e Adolescente, que o sistema de garantia de direitos proposto, ele pode ser uma fundamental ferramenta para uma das formas de enfrentamento de todas essas violações que envolvem os nossos povos tradicionais, né? Então, são esses dilemas desse momento que se passa, que não é somente característica desse momento da nossa vida, né? É da própria formação da sociedade brasileira, considerar essas crianças e esses adolescentes, né, como pessoas com direito ao seu pleno desenvolvimento, né? Compatibilizar os princípios que tem no Estatuto da Criança e Adolescente com as suas tradições, com o direito a vivenciar suas tradições. E são ações que nós aqui na Secretaria também estamos nos envolvendo, né? Nos envolvendo e levando com isso com muito, muito cuidado, porque evidentemente que não se trata de chegar numa população local e impor isso ou aquela concepção, mas de muita conversa, de muita formação, de muita articulação dos órgãos públicos aqui, a partir do nível federal, e trazer essas questões que envolvem um pouco disso tudo que coloquei, né? Que envolve vários aspectos e trazem para nós a importância da ação do Estado enquanto produtor e indutor de políticas públicas, né? E também que esse Estado, esse mesmo governo tem a obrigação de colocar isso na mesa para uma discussão intersetorial, para uma discussão que leve em consideração esses vários aspectos dessas características, dessas violências que são praticadas junto a essas populações. E, com isso, a gente propor mecanismos, né, formas de agir que não se resumem a fazer uma força-tarefa para ir aqui ou ali para fazer alguma ação específica, pontual. Não é isso, não é essa a concepção que a gente quer trabalhar nessa perspectiva. Então, eu agradeço, vocês têm uma produção colocada, isso é absolutamente fundamental para todos nós, né? Para enriquecimento, para discussão, para amadurecimento, para
para nos obrigar a dar uma resposta do ponto de vista político-administrativo, né? Então, é um momento muito importante para a gente poder participar. Enquanto Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente, a gente está inteiramente ao lado de vocês nessa perspectiva. Inclusive, claro, apontando os nossos erros também, as nossas ausências, as nossas faltas. Ainda há pouco estávamos conversando onde estávamos sobre as enormes limitações orçamentárias que o Executivo tem hoje, a partir da consolidação dessa forma de executar o orçamento público no Brasil, né? Que hoje você tem um volume muito maior de emendas parlamentares para serem executadas do que o próprio orçamento de alguns órgãos, como o nosso aqui, né? Então, isso é uma novidade, né? Isso é uma novidade, uma triste novidade, né? Que você fica absolutamente imobilizado para poder induzir as políticas que as áreas desenvolvem, mesmo aquelas que têm as vinculações obrigatórias, né? Então, são situações novas que a gente tem que se entender nesse meio ainda para poder restituir um pouco do que foi perdido uma área como essa dentro do Ministério dos Direitos Humanos, dentro da Secretaria da Criança e do Adolescente. Mas isso não é o impedimento, é um desafio que a gente tem condições de superar. Tá bem? Muito obrigado, agradeço aí a atenção, a colaboração, me desculpando mais uma vez, mas não fomos nós que nos atrasamos, não. Foi um novo mecanismo de transportar a gente que não deu certo. Obrigado, secretário. É um enorme prazer estar contigo aqui hoje, Cláudio, que a última vez que estivemos juntos foi lá em Fortaleza, mas... Fortaleza comendo um peixe, né, Raul? Comendo um peixe, uma delícia, e conversando. Sei que você está com um problema de tempo aí, tem outra agenda Não, logo ainda assim. tenho um tempinho, eu posso ficar um pouco mais aqui. Enfim, acho que uma questão aí que talvez trouxe várias questões, né, da fragmentação dos orçamentos, né, como fazer política pública dessa maneira, enfim. Mas uma questão que acho que, né, tem uma longa trajetória na questão da infância, né, no movimento da infância, que nós, não sei, eu tenho uma percepção que um pouco o movimento da infância, quando instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, deu uma tranquilizada. Agora a gente precisa cumprir, fazer com que o Estatuto, e deixou de sonhar outros direitos para a infância, né? E talvez, né, acho que tanto o trabalho da Maia como do Assis, mas como as entrevistas que a gente fez, né, mostra que tem coisas para a gente pensar, né, o Estatuto, não incorporar, né, pensar um pouco como o Walter Benjamin, né, propunha que uma boa tradução, né, não é você traduzir o inglês para o alemão, né, submeter o inglês para o alemão, mas fazer com que o alemão cresça ao incorporar o inglês, né, e talvez, né, pensar a diferença dos povos indígenas e originários seja uma maneira da gente repensar, né? Então, não é raro, né? Dora sabe muito disso, que é juíza de direito, a Débora como defensora, atuando nas varas, que muitas vezes o julgamento se dá em cima da cultura, né? Fala, bom, aqui em São Paulo tem um clássico de afastamento de crianças, na visita técnica, e fala, olha, tem fio desencapado na casa, né? Tem fio à mostra, né? Enfim, um argumento para que a criança não volte para casa, enfim, né? Que, ainda que não seja indígena, tem uma questão cultural, mas a questão dos indígenas, da maneira de criar um filho, de educar, enfim, né? Então, eu fico pensando, né, uma pergunta mais genérica e teórica aí, se teria alguma que o ECA poderia aprender com a diferença dos povos indígenas. Se você teria algum insight sobre isso, com certeza o Assis, que eu já vou passar a palavra para ele, tem algumas ideias.
Ô, Raul, pessoal, essas 2 últimas semanas, eu fui instado a dar conta de uma grande ausência do Estatuto e das políticas do Brasil, né? Que, mesmo estando nesse movimento que envolveu a aprovação da Constituição, do Estatuto, então, sempre muito presente e estudando um pouco para fazer uma participação aqui na questão dos 33 anos, com o tema da orfandade. Eu sou surpreendido que nós não nos demos conta de que nem o Estatuto, nem nenhum tipo de registro no Brasil registra os seus órfãos. Nós não temos registro de órfãos no Brasil. Nenhum. O censo, a justiça, as políticas de atendimento direto, como saúde, assistência, enfim. É um grande... E ele também esse tema está ausente aonde? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a mesma coisa os povos tradicionais e povos indígenas, né? Eu acho que a pista, eu acho que é retomar como fizemos. Vamos abrir os debates, abrir as proposições, abrir as discussões, né? Porém, hoje, né, 2023, 2024, 2025, nós temos um congresso que não precisamos nem comentar desse ponto de vista, ainda mais endurecido, né, e mais retrógrado. E isso necessita, apesar de nós podermos fazer alguma coisa com deliberações de políticas, que isso nós temos essa governabilidade através da participação direta, com conselhos, etc., mas tem coisas que têm que ser alteradas na forma de lei. Não tem, eu entendo assim. Então, eu acho que são dois blocos grandes de desafios que estão ausentes, né? Estão ausentes e eu não vejo outra forma a fazer do que, conforme vocês estão fazendo esse exercício da produção e de impulsionar a discussão, de nós retomarmos esses temas ausentes, que são temas ausentes, aprendermos o que temos que aprender com quem faz a reflexão sobre esses temas e transformá-los, ou em parte, ou no que couber, em definições da forma da democracia participativa permite diretamente definir. Mas creio eu que vão ter material que vai ter que ser submetido à modificação no próprio estatuto, por exemplo, né? E aí é aquela velha história que todo mundo sabe, né? Sabemos como entra, não temos a mínima condição de entender como é que vai sair do outro lado, né? Mas é um desafio para todos nós. Eu acho que nós não podemos, nesse lugar que nós estamos, eu acho que é ainda pior, que é a ausência completa. Se alguém tiver alguma pergunta para o secretário, vamos passar a palavra ao professor Assis e Lurdelice, que acabou de entrar. Pode ser? Pode ir, Assis. Pode ir, Assis. Eu primeiro saudar aqui a todos e todos que nos acompanham, e saudar o Raul, a Maia, o secretário Cláudio, a Débora, a Dora, o Derlis, por esse momento de continuidade da reflexão que o boletim, né, que a revista possibilitou. Esse encontro que o BDCRIA fomentou para que a gente pudesse ampliar os debates sobre um tema que ainda no campo do direito é extremamente restrito, né? Nós já temos um problema no campo do direito que é a própria, e aí eu digo em termos de formação acadêmica,
que é a própria difícil construção de disciplinas que toquem no tema de direitos da criança e do adolescente e de direitos indígenas. São poucas as universidades, são poucas as faculdades de direito que têm disciplinas, e quando a têm, a maior parte das vezes são optativas, o que reduz muito a possibilidade de engajamento dos estudantes numa formação que os habilite a ter mais condições de tratar esses temas na sua atuação profissional. Então, eu acho que o BDCRIA cumpre um papel muito importante com essa produção, que é fomentar que o campo do direito, e aqui não somente do direito enquanto academia, mas do direito enquanto profissionais do direito, né, possa ampliar o seu conhecimento sobre um tema que é um tema extremamente, digamos assim, de uma recente abordagem, né, até mesmo no âmbito normativo, como já foi colocado aqui pelo secretário Cláudio, né, as primeiras grandes inovações que tivemos a nível nacional vem da Resolução 91 do CONANDA, que esse ano completa 20 anos de sua publicação, e de lá para cá tivemos alguns avanços, Resolução 181 do CONANDA, a nova lei da adoção, que introduz o parágrafo 6º no artigo 28 do ECA, mas, de fato, ainda existem muitas perspectivas que não encontram essa construção normativa. Por mais que a gente já consiga apontar que já existem subsídios técnicos, subsídios de formação, que possibilitem uma outra forma de atuar com esses povos indígenas e com as suas crianças e adolescentes. O nosso problema é um problema de racismo, né? É um problema de entender que, mesmo que haja mudanças, o racismo ainda permanece muito forte em termos subjetivos, em termos sociais. Isso que você colocou, que foi colocado aqui também pela Dora, quer dizer, essa invisibilidade e, muitas vezes, essa construção de que o problema da criança é a cultura do seu povo, são formas de você gerar apagamento, gerar subjugação e gerar extermínios, né? Não somente o extermínio do povo, mas o extermínio étnico na medida em que você retira a criança do convívio com aquele povo, como aconteceu e continua acontecendo com os Guarani Kaiowá, né? Como aconteceu e continua acontecendo com os Yanomami, né? E a gente tem visto, por exemplo, com os Caingangues, com os Warau, né? Situações nesse sentido, né? De você justificar a proteção tendo por subterfúgio um discurso que, no seu âmago, é um discurso racista, é um discurso colonial, né? E, evidentemente, o uso do direito da criança para a produção de práticas racistas e coloniais, que isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? No meu texto, eu faço uma abordagem de 3 formas de uso do direito da criança para práticas assimilacionistas, né? E aí, evidentemente, não quero trabalhar aqui o teor do texto, mas quero dizer o quanto a gente tem que ter esse cuidado, né, de, ao não ter normativas no Estatuto da Criança e Adolescente que consigam, por exemplo, trabalhar a discussão do trabalho infantil, a discussão da violência sexual, a discussão da inserção da educação escolar, a discussão da participação, a discussão do Conselho Tutelar, uma abordagem que traga o reconhecimento das especificidades, que a gente não caia nessa armadilha, né, de entender ou de achar que, por um lado, né, deve-se tratar a criança indígena como sendo qualquer criança, né, ou, por outro lado, você só olhar aquilo que falta, a vulnerabilidade, a situação de vulnerabilização, sem compreender todo um repertório cultural de cuidado, de educação, socialização, de proteção, que possibilita com que hoje, e o censo do IBGE mais uma vez reforça, os povos indígenas, dentro das 5 categorias raciais, são aqueles que têm proporcionalmente mais crianças e adolescentes e jovens dentro do seu povo. 60% da população indígena é constituída por crianças e jovens. Isso mostra uma capacidade única desses povos de sobreviver a toda a prática de extermínio e, ao mesmo tempo, preservar as suas crianças e garantir uma qualidade de vida dentro de todas essas ausências que existem de políticas públicas que estão colocadas historicamente, que ainda hoje os afeta. Então, evidentemente, é importante que a gente possa fazer debates como esse, envolver o campo do direito, envolver a discussão sobre os direitos coletivos dos povos indígenas. A gente precisa trabalhar muito
como é que a gente vai discutir, por exemplo, a consulta nas práticas do Conselho Tutelar, o direito à consulta livre, prévia e informada, nas práticas do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos, do sistema de justiça, como é que a gente vai envolver o profissional da antropologia nessas discussões para subsidiar o campo do direito com melhor entendimento do contexto sociocultural daquela criança e adolescente, como é que a gente vai envolver os intérpretes para que, de fato, eles tenham uma valorização como profissionais, em igualdade de condições como o psicólogo, o juiz, o promotor, inclusive em termos de salário, em termos de pagamento, né? Então, há muitos desafios a serem feitos, né? Mas, certamente, nós já avançamos muito em termos de envolvimento, até mesmo dos povos indígenas, com essa temática. O secretário Cláudio acabou de falar. Hoje de manhã começamos a fazer a formação com os promotores indígenas de direitos humanos do povo Chavante, ali na região do município de Barra do Garça, no Mato Grosso do Sul. Eles estão fazendo uma formação sobre os direitos da criança e do adolescente e como fazer a tradução intercultural desses direitos para a atuação em suas comunidades. Não é o uso literal, é um uso mediado com os seus conhecimentos tradicionais, com a sua organização social, com suas tradições e costumes, para poder discutir uma forma diferenciada de aplicação desses direitos e para poder ensinar a rede de proteção como eles querem, de fato, que essa rede atue com as suas crianças e jovens do povo Chavante. Então, é um exercício também que precisamos, e cada vez mais os povos indígenas estão se movimentando nesse sentido, né? Nós, aqui, enquanto Secretaria Nacional de Direito de Criança e Adolescente, nós temos, por exemplo, um guia do processo de escolha unificada do Conselho Tutelar, que vai ocorrer esse ano, no dia 1º de outubro, e esse guia fomenta com que haja a candidatura de conselheiros tutelares indígenas pelo Brasil, para que, de fato, a gente consiga ampliar a participação desde dentro desses equipamentos para que haja uma mudança substancial. Então, eu entendo que nós estamos numa perspectiva de avançar. Talvez nem tanto não tão rápido como seria desejado, e com outros interesses também colocados, né, na sociedade, que quer trazer retrocesso para o campo da criança e do adolescente. Mas, como disse o secretário, e eu aqui só queria reforçar, reforçar o que as próprias lideranças nos dizem. O primeiro grande direito das crianças indígenas é o direito à terra. Inclusive, é um direito que não está no ECA, né? E esse direito a gente precisa lutar para que, de fato, os povos indígenas consigam garantir ao longo desses próximos anos, porque, de fato, é um direito que é chamado de direito a guarda-chuva, um direito que abre acesso a outros direitos, né? E que, por isso, também que necessita ser garantido para que a educação, a saúde, o desenvolvimento étnico, a proteção contra violências possa, de fato, ser assegurado para muitos povos indígenas que ainda estão lutando pela titulação e demarcação das suas terras, ou pela segurança territorial das suas terras, mesmo tituladas. Então, sem dúvida, são perspectivas novas e que a gente precisa avançar tanto com a rede de proteção quanto com os povos indígenas para, de fato, construir uma articulação que consiga promover não somente mudanças normativas, mas eu diria de mudanças civilizatórias, né? De romper ou, pelo menos, enfrentar o racismo que está colocado, inclusive, nas práticas da rede de proteção, para que hajam mudanças para um atendimento intercultural, para um respeito aos modos tradicionais de proteção, de educação e cuidado, né? E isso são avanços que se precisa muito do campo da formação, né? Queria aqui fechar com essa perspectiva que a formação, e o secretário Cláudio tem colocado muito isso, né? A formação precisa ser um campo de um investimento, não somente enquanto governo, mas enquanto sociedade brasileira, né? Porque ali está um processo que pode mudar perspectivas de atuação da rede de proteção, dos profissionais, e também nesse sentido de atuação com os povos indígenas. E, evidentemente, fica com esse desafio da gente também tirar da invisibilidade muitos povos indígenas, sobretudo aqueles que estão no contexto urbano, né, que ainda são invisibilizados do seu reconhecimento étnico, né, e que precisa também ter a perspectiva do atendimento diferenciado pelas políticas públicas de educação, de saúde, o Conselho Tutelar e outros espaços também de atuação. Então, basicamente isso. Agradeço mais uma vez pela possibilidade de estar construindo essa parceria via publicação e pelo IBDCRIA ter fomentado esse diálogo, e certamente são desafios que, enquanto governo, agora, junto com o Maia, junto com o secretário Cláudio, nós temos assumido como
a prioridade, né? E desde o início do governo Lula, vocês têm visto as discussões todos, os avanços todos de ações com o povo Yanomami, que é uma centralidade muito importante do governo do presidente Lula, certamente do ministro Silvio, certamente também, enquanto secretário nacional de Direito da Criança e Adolescente, né? Isso está bem refletido. Então, fico com essas palavras, certamente para ampliar o nosso diálogo junto com quem aqui nos acompanha nessa discussão. Obrigado. Obrigado, Assis. Vou passar a palavra para a professora Ludelice e para fazer as considerações dela, pode comentar o que os professores, as falas que ela conseguiu escutar, ou então trazer algo novo. Pode se apresentar, professora, inicialmente? Está sem som, professora. Alguma coisa está acontecendo. Acho que agora conectou. Pronto. Sim. Conectou? Sim. Então, esse tema, como professora e liderança agora, atuando na minha comunidade, na aldeia Mambai, né, tem sido, assim, uma preocupação minha, sabe? Porque em relação à criança e adolescente, né, tá o direito, né, na ECA, mas esse direito também, como indígena Guarani Kaiowá, que eu tenho percebido antes da minha atuação como liderança, né, me preocupou muito a questão de uma criança ou adolescente ser retirado da família, né, marco familiar, do meio do convívio, né, do parentesco, e levado a um lugar que eu falo estranho, né, para essas crianças. Isso tem me preocupado bastante. Ano passado, quando a gente começou como liderança aqui na aldeia, né, conversei com da própria comunidade, que é do Conselho Tutelar, né, esse encaminhamento, a maneira que estava sendo feito, né, que é muito relevante para as crianças e adolescentes, né, ser retirado da própria família, às vezes da mãe, e, ao mesmo tempo, a gente enfrenta realmente, principalmente a mulher, né, a questão muito social, realmente, muitas vezes a própria mulher está sozinha, e acaba realmente violando o direito dessa criança, né, que para nós, como Guarani Kaiowá, e mulher ainda, né, você vê uma mãe sem os seus filhos, né, mesmo com vários problemas que a própria mulher enfrenta, principalmente o alcoolismo que a gente enfrenta aqui, que é o meu maior desafio na comunidade, né, e onde eu vou atender nessa mulher, que às vezes está lá realmente violando esse direito dessa criança, né. Aí eu me pergunto, como liderança e professora, né, onde eu vou levar essa criança, esse adolescente que está sem amparo da própria mãe, né? E o que eu posso fazer por essa mãe também, né? Então, tem esse direito, mas o que eu vejo é onde eu vou levar essa criança, né? Porque ao retirar da própria comunidade, do lugar onde ele realmente está ali, com o convívio dos parentes, a gente fala parente, dentro da comunidade todos conhecem um ou outro, né, esse vínculo entre nós mesmos, como etnia, né, é muito grande, e ao ser levado, né, num abrigo, é isso uma violação para nós, né, porque o direito está ali de tirar o lugar onde, né, retirar essa criança do lugar que está sofrendo e levar para outro lugar que é totalmente da realidade dele, né? Isso é uma questão que a gente realmente deve repensar a maneira que está sendo feito em algum lugar que eu vejo assim, a criança não retorna para casa, né? Para a família, nem para a comunidade. E isso também é uma das questões que eu estou vendo com o órgão público, ver se eu consigo, né, uma casa de apoio para essas crianças também, não só para essas crianças, para a mãe também, né,
que acaba sofrendo junto, que precisa de apoio psicológico, social, né? E às vezes também essa questão de moradia também é muito precária, né? Devido a tudo isso, né? A gente enfrenta. Então, não é só esse direito do bem-estar, aí envolve todas as questões realmente. A parte da questão do espaço para essa criança poder se sentir bem. Começa pelo espaço, igual eu acho que o outro já tinha falado, da questão da terra, né? De bem-estar no seu lugarzinho, ter uma boa moradia, ter o seu sustento, né? Que às vezes a mulher tem 5, 6 filhos, né? Só sobrevive com a Bolsa Família, né? E o que eu posso oferecer para a mãe? Porque às vezes nessa parte de adolescente começa várias questões também, né? A mãe sozinha ali, e a gente acaba vendo o adolescente também devido à falta de estrutura familiar, né? Se envolvendo com droga, e muitas vezes a gente quer. Aí muitos já escutei falar assim que esse não faz parte da cultura, né? Adolescência, de ser assim, mas isso para nós é tudo novo ainda, né? Como professora, essa maneira dos adolescentes, realmente para nós, Guarani Kaiowá, é novo, e a gente realmente tem que ser até essas pequenas, né, mudanças também ao nosso redor, né? Que a minha aldeia fica perto da cidade também, então isso é uma questão muito séria também, que como proteger esse adolescente, né, para não se envolver em outras coisas ilícitas, né, trazido para nós, de fora para dentro, né, no caso, principalmente que enfrenta as drogas, né, isso é uma das questões. O que me preocupa, né, na minha comunidade também, é esse direito de como proteger. Como liderança, realmente procuro conversar com vários órgãos públicos, né, para a gente poder tentar amenizar as coisas, os problemas em relação voltado ao adolescente. E eu vejo assim que esse direito a gente tem que repensar não somente o direito no papel, né? Mas o direito aqui dentro da comunidade, né? Como é que eu posso ajudar realmente para poder não violar esse direito da criança, tanto dos adolescentes, né? E essa Ótimo, criança ali Ludalice. sozinha, né? Então, isso é uma pequena colocação que eu sinto aqui. Então, acho que é um tema muito interessante, realmente, a gente aprofundar, né? E elaborar proposta, né? Ou leis realmente voltado para a comunidade indígena, realmente. Muito Questões obrigada. importantes. Eu vou reformular a sua questão, mas antes o secretário Cláudio tem que sair, a gente se despede dele, mas eu vou trazer essa questão do afastamento das crianças, do serviço de proteção, né, dos critérios para afastamento e para proteção, que está na sua pergunta, e devolver para os nossos convidados aqui. Sim. Cláudio já saiu? Não. Não, estou aqui. Pode falar, Cláudio. Raul e demais, Maia, Assis, Dora, Débora, Lurdelice, agradeço mais uma vez a participação. Estaremos sempre envolvidos aí nessas discussões com você, mas, lamentavelmente, eu tenho que abandonar essa discussão, porque eu tenho outra agenda aqui sobre outro assunto, mas agradeço muito e estou à disposição aí, em nome da Secretaria, do Ministério, para aprofundar e a gente ir acumulando para ver os caminhos de vencer essa invisibilidade que nós estamos falando. Muito obrigado, viu, gente? Até logo. Obrigado, secretário. Até logo. Raul, só queria falar uma coisa, porque rapidinho, já aproveitar uma conversa, que a gente está falando de invisibilidade aqui, né? E realmente é um mecanismo do etnocídio invisibilizar as nossas culturas, as nossas cosmovisões, a nossa existência, justamente para poder pegar a nossa terra, né? É assim que sempre funcionou desde o começo da colonização, e as crianças têm um papel nisso também, né? Mas eu acho que é importante a gente também considerar que as crianças indígenas têm, muito embora
não se fale desse assunto, tal, como a gente está falando, por conta do etnocídio, que a gente está falando aqui, existe sim, elas são um alvo do etnocídio, elas estão no alvo do etnocídio, não é à toa que elas são retiradas do seio das suas famílias, dos seus povos. Isso sempre aconteceu desde os jesuítas, é um mecanismo de colonização mesmo, assim, um mecanismo de evangelização, de colonização, que é justamente que não acabou, né? Vamos dizer assim, não é? Mesmo que tenha tido a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a doutrina da proteção integral, o dito multiculturalismo com relação aos povos indígenas, não mais a lei legitimar o assimilacionismo, isso continuou acontecendo, continua acontecendo, e por diversos atores, assim. Então, eu acho que essa invisibilidade, ela não pode se confundir com a gente não ver que as crianças são o alvo, um dos, né? Mas é uma forma de alvo, né? De fazer esse sistema, colocar em prática esse sistema de etnocídio que, no fim, não é à toa que tem essa invisibilização, né? Que é para justamente ter apropriação das terras. Porque, só falando aqui rapidinho, que no Brasil, o direito brasileiro, mesmo antes da Constituição de 88, e aí a discussão que tem do marco temporal também, o direito brasileiro reconhece desde o 40, se eu não me engano, se eu não estou lembrando errado a legislação, o direito brasileiro reconhece os povos indígenas como donos da terra, com o que o João Mendes Júnior chamou de indigenato. Só que, ao mesmo tempo, roubaram toda a maioria das terras ao longo desse período. Então, a forma de tornar isso, de desviar desse reconhecimento, de legitimar essa pilhagem de terras, é por meio do etnocídio, né? Então, vou falar, bom, a terra é dos povos indígenas, mas os povos indígenas vão desaparecer, vão ser assimilados pela sociedade branca. Vai todo mundo virar povo nacional branco e tal, ou não indígena, ou enfim, né? Então, só queria falar isso porque senão fica parecendo, senão a gente não compreende, né? Eu acho, né? Não queria deixar essa reflexão para a gente entender como essa invisibilidade ela opera ao mesmo tempo que as crianças indígenas são alvo da colonização, um dos, né? Os principais, na minha opinião. Interessante, Maia. Eu ia justamente, né, falar um pouco. A gente tem vários mecanismos aí de intervenção, mas a diferença cultural, né? O livro do Futuro Ancestral, do Ayrton Krenak, né? Ele vai falar da noção de higiene como uma noção de apartar a criança da terra, né? E da terra, de se sujar de terra. E enquanto a educação indígena, né, vai colocar a criança na terra, né? Lidar com a terra, lidar com os animais, lidar com o ambiente, né? E, claro, dos argumentos de afastar a criança de uma família é o argumento de negligência, né? E aí eu fico pensando, né, se não teriam mecanismos, né, de apoiar a criança dentro da sua própria cultura, né? Acho que essa é uma pergunta. Então, né, a gente está discutindo no Brasil família acolhedora, né? Acolhimento familiar, que é um grande desafio nos grandes centros, né? Mas será que teria alguma proposta de acolhimento familiar, né? Também tem um tema que a Débora, a Maia estudou também um pouco, né? A questão das adoções, né? Como de adoções ilegais, de retiradas de crianças, né? Que é alguma coisa histórica, né? Acho que muitas das coisas que a gente aprendeu na escola como coisas do passado acontecem hoje, né? A gente que não sabe, né? De retirada de crianças, de levar para outra cultura, enfim. Acho que é uma boa temática, né? Então, assista com a mão levantada. Eu acho que essa é uma boa reflexão. A própria
Ordelice também colocou, e a Maia também agora aprofundando, veja, há de se pensar uma perspectiva que está colocada da dimensão da invisibilidade, né? O quanto essa invisibilidade também é produzida no atendimento, ao não se fazer o reconhecimento étnico das pessoas que são atendidas, isso gera uma outra invisibilidade, que é a subnotificação étnica, né? Isso, por exemplo, no campo do ato infracional, é algo muito marcante. Você não sabe quanto adolescentes indígenas estão hoje cumprindo medida socioeducativa no Brasil, porque boa parte deles não tem o registro da sua identidade étnica, e isso perpassa muito outras situações. Então, essa é uma forma de você produzir também visibilidade, apagamentos, e por conta disso você não construiu um atendimento diferenciado para essas crianças a partir do reconhecimento da sua identidade. Agora, no caso do que você colocou, Raul, eu queria só frisar também a necessidade, enquanto rede de proteção, enquanto sistema de direitos, da gente entender, assim como no Guarani Kaiowá, assim como nos Yanomami, assim como nos Pataxó, nos Paracanã, enfim, que existe uma rede interna desses povos, um sistema interno de proteção das crianças e adolescentes, que também é invisibilizado. A gente está falando, talvez os termos que são mais conhecidos são parteiras, benzedeiras, xamãs, enfim, as lideranças tradicionais e políticas, mas existe, e é necessário valorizar, visibilizar e compreender como é que se dá a construção interna dessas relações, que envolve também práticas que hoje nós chamamos, como, por exemplo, da discussão, por exemplo, que você colocou, família acolhedora. Ora, tem uma dissertação muito interessante de um promotor de justiça, o Márcio Rosa, que ele, entre outros povos lá de Roraima, ele foi investigar as práticas, o sistema, as regras internas do povo Yanomami de adoção. Porque há regras internas, inclusive entre os Guarani Kaiowá, também entre as parentelas. Acho que o Ordelice poderia falar muito mais com relação a isso, essas relações entre parentelas e a circulação da criança indígena, que nós poderíamos chamar de processos de adoção, mas isso é uma tradução talvez não seja o sentido que o povo faça. O problema é quando o Estado entra para poder criar outras regras, como no caso dos Yanomami, em que eles isso desestrutura as regras internas, e isso gera um problema, que é lidar com as regras que o Estado traz de família acolhedora, de acolhimento institucional, não que não possa ser feito assim, inclusive agora está sendo discutido isso pelo Tribunal de Justiça, como implantar um sistema de família acolhedora para crianças e adolescentes Yanomami que estão em acolhimento institucional, mas que não se reconheceu no início esse sistema interno, que já existia muito antes, até mesmo de existir o ECA, de existir o Sistema de Garantia de Direitos, e que é uma construção da cosmologia, uma construção da organização social dos povos. Então, é um movimento importante, porque isso também vai gerar um movimento necessário da gente, inclusive, entender os mecanismos internos de resolução de conflitos desses povos, inclusive envolvendo as crianças e os jovens indígenas. E isso abre um caminho também para você entender outras formas de construir direitos para a criança e adolescente, que também tem que ter uma relação com o ECA, com outras normativas que o Estado produz, e que faz parte daquilo que se convenciona como sistemas jurídicos indígenas, jurisdições indígenas ou mecanismos internos de resolução de conflitos. Então, são muitos desafios, sem dúvida, mas queria, sobretudo, apontar esse caminho necessário para tudo que o Estado propuser. É necessário que se garanta a participação dos povos indígenas na construção dessas ferramentas, seja família acolhedora, seja outras ligadas a trabalho, à violência sexual, e que haja uma construção que leve em consideração todo esse arranjo interno. Tem uma teórica que chama de teia de atenção primária, a Stella Scandalo, que seria essa outra rede de proteção que existe em cada povo. Evidentemente que nos embates coloniais, com uma série de dificuldades maiores ou menores de se afirmar, de se constituir, de se manter, mas que a gente precisa levar em consideração, até para que a gente não traga institutos que acabem gerando mais apagamento, submissão, do que propriamente reconhecimento e valorização e, evidentemente, proteção das crianças indígenas.
pouco nessas reflexões também para poder ajudar nesse debate. Muito bom, Assis. Alguém tem alguma intervenção aí? Dora, Débora? Oi, eu queria colocar uma que eu achei interessante, essa família acolhedora, né? Esse dia, né, eu recebi um telefonema, uma mulher de Dourados, né? Ela me disse assim, ó, eu tenho um neto, né? O pai dele mora lá em Amambai. Eu preciso de um documento dele para mim poder receber esse auxílio de uma criança que eu cuido, né? Eu perguntei quem que é. Daí ela falou, não, eu peguei uma criança, meu neto, né? Daí diz que agora eu tenho esse direito de receber, porque eu acolhi esse meu neto comigo, né? Daí eu fiz um questionamento para ela, né? Mas como? Só por causa do dinheiro, né? Porque aí eu falei assim para ela, mas esse é muito estranho, né? Quando a gente recebe uma notícia assim que, para mim, como liderança, eu fico preocupada também com a questão dessa família acolhedora. Quem vai ser essa família acolhedora, né? Porque muitos, né, que eu vejo aqui, é uma realidade minha mesmo, tá? Que pega uma criança, né, para acolher, embora seja às vezes sobrinho, né, parente, né? Mas muitas vezes só por causa do benefício, né? Isso, para mim, aqui tem, acho que umas 5 famílias, eu tive que intervir devido a essas coisas, né? Tinha o seu benefício da família, por direito da criança, né? Mas não estava sendo cuidado, né? Esse desafio também que a gente tem que pensar quem vai ser, né? Essa família acolhedora, né? Aí, se tiver um benefício a receber, é um problema que eu vejo também. Não sei não sei como que funciona esse família acolhedora em Dourados, né? A minha preocupação não é a minha realidade em Amambai. Aqui, o que uma criança, no caso, se tiver uma mãe problemática, né? Que às vezes eu já chamei atenção, uma vez, 2 vezes, na terceira eu falo assim já, não, eu preciso proteger essa criança procurando a outra família, né? Tia, tio, né? Ou avó para cuidar. Em última instância, eu faço isso, né? Mas, às vezes, o que me está dando problema é quando uma mãe é alcoólatra e começa a agredir a própria família, né, que para cuidar da criança. Isso é um problema real que eu enfrento, já enfrentei uma, né? Eu tive que retirar essa criança dela, encaminhar lá para outra aldeia, para outra família, né, que é parentesco dela, né, da criança. Aí, dos que eu faço aqui, para não retirar, né, da própria comunidade, mas vai na outra aldeia, né, mas é a própria comunidade. Então, essa família acolhedora, às vezes, nesse sentido, se em Dourados, né, está tendo esse benefício, às vezes, já fico preocupada que seja, né, um benefício da criança, né, como liderança, eu fico, né, que seja bem aproveitado, voltado para a criança, né, para cuidado, né, orientações, né, tudo isso que, às vezes, eu me preocupo, qualquer benefício, algo que venha um programa, né, que não seja da nossa realidade para que seja realmente esse um ponto que eu acho que a gente deve pensar também, caso a aldeia Mambai, né, chegue no... Oi? Não, boa pergunta, Nurdelice, porque acho que talvez seja justamente isso que o professor Assis tentou pensar, né? Quando você traz alguma coisa que é externa, né? Produz um desequilíbrio, né? E talvez a gente possa até olhar essa tese do professor promotor Márcio Rosa, né? Da Justiça em Garicó, parece, né? Que ele vai falar do sistema de adoção, é isso, Assis? Mas, claro, acho que tem tudo de pensar em alguma coisa dialogada, né? Assim, pensar
E claro, né, as famílias acolhedoras, o benefício é para ajudar a manter a criança, né? Claro, se é recebido de uma maneira externa, talvez a Dora tem bastante expertise aí nesse tema, talvez ela possa nos ajudar, ela ia fazer uma intervenção, mas acho que talvez é isso que o professor Assis tentou trazer, né? Dora, você quer fazer uma intervenção? Eu só, a hora que o Assis comentou, eu pensei, né, já existe esse conceito, né, acho que a Lourdelice pode confirmar, do parentesco, né, somos parentes porque já somos uma grande estrutura familiar que pode se autoacolher, né, então acho que há um princípio já na comunidade tradicional desse acolhimento, já até se chamam parentes, né, parente, então, para a gente, assim, parecia que isso era um facilitador, mas a Lourdelice agora nos mostra, às vezes, um problema que você tem que realmente afastar a criança da... Agora, é verdade também, Lourdelice, que dentro aqui com a gente, nos programas que têm sido feitos, as famílias acolhedoras, elas são preparadas para serem acolhedoras, né? Elas não podem querer ser porque quererem ser. Elas têm que passar por avaliações, por um curso, inclusive, para entender exatamente essa sua preocupação. Você não vai ser família acolhedora por ganhar alguma coisa, mas muito mais não, exclusivamente para atender o interesse da criança. O ganho vem por consequência. Se houver uma inversão disso, está errado. Essa família não pode ser uma família acolhedora, porque está sendo uma família aí muito mais interessada em ganhar dinheiro do que de cuidar de uma criança, que a gente sabe que é uma missão bastante difícil e complexa, né? E que tem que ser muito cuidadosa. Então, eu acho que a questão da família acolhedora, acho que é fácil para nós falarmos de família acolhedora, mas acho que teria que haver também uma adequação para esse sistema dentro da parentalidade das comunidades indígenas. Acho que isso é uma coisa que pode ser estudada, e alguém falou aqui no começo também da necessidade da preparação das pessoas que vão trabalhar com isso, quer dizer, como é que nós vamos preparar como é o nome? Que vai ter o concurso agora em outubro, a palavra me sumiu aqui. Está sem sons. Conselho tutelar. Quer dizer, óbvio que a gente tem que preparar um conselheiro tutelar indígena, só ele vai trazer uma tradução melhor dessa realidade, né? Esse é um grande desafio, eu acho, também, de quem são os atores que vão trabalhar com essas ferramentas, digamos assim, que podem ser oferecidas e são oferecidas, né? Eu acho isso bastante interessante, né, e muito complexo você pensar. O conselheiro tutelar teria que ser preparado e ser da comunidade indígena para entender tudo isso, até com uma riqueza de detalhes que nos escapa, né? A mim escapa. Até porque muitas vezes é esse conselheiro tutelar que está tirando essa criança, muitas vezes injustamente da comunidade, né? E aí, acho que é importante sempre a gente reforçar que qualquer caso de qualquer criança tem que considerar o que está acontecendo na Terra. Qual que é já a terra que ela está, já é demarcada, qual que é a fase que está, o que está faltando, porque cada caso, mesmo que se pense, não dá para pensar como se fosse individual, cada caso, porque é do direito, acho que isso já foi falado aqui várias vezes, mas é do direito dessa criança ter direito à terra. Então, assim, um benefício é muito pouco, entendeu? Tipo, o benefício é muito pouco. Por que a gente estava brigando por benefício também? É também porque não tem o direito à terra, né? Tipo, na verdade. Então, cada processo individual teria que, eu acho, né? Pelo menos teria que ajudar a pressionar a andar a demarcação da terra em questão. Eu vejo assim, tipo, cada um, porque isso também é direito daquela criança, entre aspas, individual, digamos, né? Como é que está a demarcação da terra? Daquele povo, em que pé que está, e isso, enfim, tem que ser sempre colocado tão em primeiro lugar quanto, sabe? Tipo, o direito porque senão a gente vai ficar enxugando é fácil imaginar que uma comunidade que está lutando pela terra não tem tempo de cuidar de todo o seu entorno adequadamente. Então, você identifica uma criança que não está sendo bem cuidada, mas a comunidade está mal cuidada, a vida está muito complexa, o desafio de sobrevivência cada dia é enorme. Daí um conselheiro tutelar vai lá retirar uma criança,
preocupado porque há problema com a higiene, há problema com qualquer coisa? Aqui, o que eu enfrento ano passado, como liderança, é a seguinte maneira que eu vejo. Ó, tem um rapaz que é indígena, a gente sabe todos os, né, os problemas da comunidade, quase as famílias, a gente reconhece, né? E o não indígena entra, assim, já tive caso, né, um dia um adolescente rebelde, né, junto com o padrasto, né, e o padrasto conversou com essa menina, né, e essa menina respondeu, desautorizou ele, aí brigaram junto, né, aí ligaram para o conselho tutelar, né, aí de manhã, o rapaz veio e explicou o que estava acontecendo, aí foi trabalhar, né, aí quando foi 11 horas mais ou menos da manhã, né, o conselho tutelar veio em casa, falou assim para mim, não, eu vou lá ver a adolescente, né, tá tudo machucado, falou assim para mim, eu falei assim para ela, né, não, eu vi essa adolescente já, o padrasto veio conversar comigo, né, não foi machucado, né, é do padrasto também conversar, e seguro pela mão, porque eu acho que a adolescente respondeu e que o padrasto queria conversar com ela, queria bater no padrasto. Daí eu falei assim, e não, eu tenho que levar para examinar. Eu falei, mas eu vou resolver isso daqui aqui dentro, né? Se tiver tudo lesionado, essa adolescente, eu mesmo vou encaminhar. Daí, falei assim, então, se você realmente vê adolescente, vamos lá na casa, né? E pegamos e fomos lá, e a adolescente falou assim, não, é que meu pai chama, né, o padrasto, né? Não, é que eu quase bati nele e ele segurou minha mão, aí quando viu os parentes, ligou já para o conselho tutelar, aí falaram para ela que o pai ia preso, né? Porque estava, não, é que a gente se entendeu aqui de novo, né? Daí o conselho tutelar falou assim, não, quando é assim, né, eu falei para ela, né, que tem que realmente consultar a liderança às vezes, né, eu sei que há casos realmente tem que ser encaminhado lá fora, mas a princípio muitas vezes adolescente também se colocar aqui dentro, né, que ele realmente tem esse direito e às vezes a família não poder conversar com esse adolescente, a gente está desautorizando os pais, falei assim para o conselho, né? Em momento eu interfiro, o que eu vejo muito aqui, adolescente, só porque conhece os seus direitos, fala assim, vou chamar o conselho se você brigar comigo, já fala isso para a mãe, né? Ou você, não, tá, chamou a atenção do adolescente por alguns, né, erros dele também, e já fala, vou te mandar preso para a mãe, né? E isso é o real que eu enfrento aqui, né, em relação aos adolescentes. E a criança, onde fica também, às vezes, o que eu enfrento aqui é a questão da mãe alcoólatra mesmo. E a gente encaminha, esse também é um dos pontos que... E adolescente, aqui é devido a perto da cidade também, sabe? Esse é principalmente a bebida também é muito forte aqui dentro, né? E como liderança, o que eu percebi também em questão dos pais, né? Não sei se é desestruturação, falta de orientação de lidar com o adolescente, lidar com, às vezes, o próprio filho, né? Ou às vezes porque a mãe está sozinha, às vezes recém se separou, e fica assim, sem acolhimento também, e acaba realmente onde afetando, né? Nesses cuidados com adolescente e criança. Então, não é só o problema, né, que eu enfrento, é várias questões que envolvem tudo, igual a gente coloca esse direito, né, mas há N problemas que eu enfrento. Se eu tento cuidar dessa mulher, tiro do lugar que está apanhando, digamos, né? E onde que eu vou levar, né? E junto com os filhos. Aí se eu deixar nesse lugar também, né? Igual a outra já falou, né? Que lugar que eu vou levar ela no espaço de terra que ela precisa? Que às vezes no lugar onde eu vou inserir ela, falta um pedaço para ela, né? Que já tem dono, digamos, né?
E ela falta um espaço para ela reconstruir a sua vida junto com seus filhos, né? E nesse sentido que é uma situação realmente ampla para a comunidade índia, que vocês já comentaram também, né? Não é só essas violações de direitos da criança, é várias situações que a gente enfrenta, né? Social, realmente é muitos problemas para nós, mas nada que possa a gente pensar, né? Repensar e conversar mais, na maneira que a gente ajudar essas crianças e tanto adolescente, fala assim, mas junto com a família, né? Porque não adianta a gente pensar isoladamente, porque adolescente está ali, aí a gente pensa só neles, né? A criança e a mulher, né? Realmente quem realmente está ali junto é a mulher. E nesse sentido aí que eu sempre me preocupo agora, né? Preciso de um espaço, eu já falei, né? Para atender a família, né? Porque aí eu preciso de psicóloga, assistência social, né? Para mais ou menos 10 mil, 11 mil famílias aqui em Amambaia, só tem um psicólogo, quando a gente procura ajuda para adolescente, né? Aí eu falo assim, mas que atendimento psicológico também, né? É voltado para adolescente, voltado para a mulher de novo, que tem que saber lidar com esse adolescente, né? Que está começando nessa rebeldia também. E como liderança, a gente, Enes é psicóloga, né? É apoiador, né? E como mulher, eu converso com elas, né? Sabe lidar com adolescente nessas fases. Eu tenho mais ou menos 500 adolescentes, né? Aqui na minha escola também. E quando a gente pergunta, né? Às vezes, esse adolescente problemático aqui na escola, quando a gente chama a atenção, eu falo assim, não, eu tô sozinho. Tem a minha mãe, sem meu pai. Porque meu pai bateu na minha mãe e hoje a gente dormiu no mato, né? Porque meu pai começa a agredir a gente, né? E onde vai estar essa, né? Psicologicamente ela está afetada também. Então, é esses fatores que a gente vê a questão da violência também, que os adolescentes, Amambaia o fica uso no de Mato droga. Grosso também. Mato Grosso do Sul. Uhum. Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. Sul, Amambaia. Por estar com a mão Isso, tá de novo. levantada, você trouxe a questão, né, do uso de drogas, do uso de álcool, Sim. da violência doméstica, da falta de profissionais, né? Vamos ver se a Débora Sim. tem alguma colaboração aí, que a Defensoria está atuando nessa área, esse sistema de garantia de direitos. Bom, Raul, primeiro dizer que eu conheço o trabalho da professora Lordelice, né? Realmente ela faz um trabalho bem sério, que vem sendo reconhecido aí a nível estadual, e principalmente por ser uma liderança feminina, né? Que já é uma coisa também muito importante que a gente percebe no meio da comunidade indígena. E, então, assim, realmente os desafios são muito grandes, né? Eu queria complementar dizendo que todas essas problemáticas a gente tem enfrentado junto do sistema de garantia de direitos, e não é um desafio fácil, né? Nós lidamos com uma estrutura, especialmente nos últimos anos, uma estrutura de desmonte, né, que a gente teve aí, e como bem disse a Maia, com o intuito até mesmo do etnocídio, né? Quanto mais a gente prejudicar e puder retirar direitos e espaços, mais facilitado fica o etnocídio. Então, isso tudo realmente é assustador. E eu queria também aqui complementar, diante de todas essas pautas que a professora Lordelice trouxe, e aproveitando aí a presença da Maia e do professor Assis, né, que estão aí à frente das pastas tão importantes no Ministério, na Secretaria, né, de Direitos da Criança e do Adolescente, e queria também fazer uma provocação a respeito da violência sexual. Falo aqui também, aproveitando e saudando os meus colegas aqui, integrantes do Consex-MS, que é o Comitê de Prevenção à Violência Sexual,
Em Mato Grosso do Sul, nós temos um índice, infelizmente, um índice muito alto de violência sexual contra as nossas crianças indígenas, e fatos, inclusive, que ganharam notoriedade a nível nacional, né, especialmente de meninas que são violentadas, que são estupradas constantemente. E, infelizmente, nós temos também uma certa, vamos dizer assim, naturalização desses crimes, que muitas vezes ocorre dentro da comunidade indígena. Falo isso especialmente nas comunidades maiores, né, onde a gente, infelizmente, tem muitas vezes a conivência de lideranças. Não é o caso da comunidade da professora Lourdelícia, a comunidade de Amambai, a gente até não tem muito esse problema, mas tem outras comunidades, e Mato Grosso do Sul, sendo a segunda maior população indígena do Brasil, nós temos aí praticamente, salvo engano, 9 etnias indígenas dentro do estado. Então, eu queria propor aqui para a Maia e para o Assis, né, essa provocação no sentido de o que está sendo pensado. Vocês já falaram que, né, estão recebendo muitos pedidos, muitas discussões, mas, assim, o que a gente pode pensar para os próximos anos? O que vocês já estão buscando construir nesse sentido de que a gente possa avançar na prevenção da violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes, especialmente indígenas? Bacana, Débora. Falar, Maia? Antes da Maia e o Assis falarem, assim, falta 18 minutos para as 6, né? Eu acho que a gente pode fazer já respostas e também ir fazendo considerações finais, né? Só queria, talvez, adicionar aí a pergunta da Débora, né? O Assis trouxe uma questão muito importante, né? Que os próprios povos indígenas têm respostas, né, internas, dentro que faz sentido dentro da sua cultura, né? Então, primeira, uma questão muito importante, mas fico pensando também, né, principalmente nos grupos que têm uma interface grande com a cidade, né? Então, as tribos urbanas, né? Se teria alguma outra medida também, né, de proteção, né, que essa questão que a professora trouxe, né, a professora Lourdelícia, do álcool, né, se repete aqui em Parelheiros, se repete aqui no Jaraguá, enfim, né, e o álcool é uma coisa que vem de fora, né, assim, da aldeia, a cocaína, o crack, né, que também estão aqui. Então, já deixo essas perguntas, Assis. E aí acho que todo mundo pode responder essas questões, né? E a gente vai encaminhando para o final. E aí, Assis ou Maia? Maia começa. O álcool que você está falando realmente vem de fora, mas a gente também tem bebida fermentada, a gente tem o nosso álcool, a gente tem a nossa chicha, a gente tem nossas bebidas a chicha é de milho, né? A nossa, no caso. Mas é de maíz, no caso. Então, existe... E aí eu acho que é importante pensar, Raul, que não é só numa situação para os povos indígenas em situação urbana que isso acontece, né? Que meio que toda vez que tem esse tipo de empreendimento, assim, né? Garimpo, madeireira, agronegócio, hidrelétrica, toda vez que tem essa dita atividade econômica, vem junto uma série de violações de direitos humanos, entre elas a exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres também. Isso daí assim, você vê aconteceu no ciclo da borracha, na Amazônia, no Norte, aconteceu e continua acontecendo até agora, assim. Então, assim, eu estou colocando um pouco porque às vezes a gente não se dá conta de quanto que isso é naturalizado, porque também é parte da estrutura, né? Tipo, já está embutido nessa atividade econômica que vai ter esse tipo de violação, entre outras violações, mas essa é especialmente, né? Acho que
Então, acho que eu vou deixar para vocês falar da política da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, que está sendo construída também e tal, mas colocar que para enfrentar um problema desses, a gente precisa de uma ação interinstitucional, e aí o sistema de justiça também, né, tem que estar presente, ainda bem que a gente está aqui, então, né, as pessoas que estão aqui, mas também uma ações, né, intersetoriais, ou seja, que fortaleçam, que diminuam as vulnerabilidades das populações que estão sendo atingidas, ou mesmo por esses, é difícil para falar, essas atividades econômicas, sei lá, né, essas catástrofes que estão sendo promovidas, para mim é bem isso daí, não dá nem para... Estão sendo promovidas por isso daí, enfim, de uma maneira também, assim, né, desnecessária, mas tudo bem. Então, dado isso, se for impossível parar esse empreendimento, digamos assim, acho que aí tem uma política de redução de danos, de diminuição da vulnerabilidade, de uma maneira geral, das comunidades que estão sendo afetadas, aí, os povos indígenas, os povos tradicionais, os ribeirinhos, os quilombolas, e todo mundo que tem uma relação orgânica com a terra, e que está sendo desterritorializado por conta dessas catástrofes mesmo, né? Que são justificadas como atividades econômicas, mas que, enfim, afinal, se a gente fizer o balanço geral, obviamente não compensa. Para começar, porque tem essa história da exploração sexual, mas também porque, do ponto de vista macro, assim, né? Se a gente pensar, hoje, nem entrando na questão que acho que o Raul citou, o Krenak, e realmente esse livro do Futuro Ancestral vai tratar da questão se eu não estou confundindo os títulos, né, também que li eles todos, mas vai tratar da questão dos rios, sim, e nem para entrar na personalidade do rio, sem nem entrar na questão da personalidade do rio, do direito à vida, e tudo isso que a gente poderia entrar, do ponto de vista do mercado, a água já vale mais do que o ouro a nível mundial. Então, assim, é injustificável essa destruição trazida pelo garimpo, pelas mineradoras e por essas ditas atividades econômicas que têm uma estrutura colonial até hoje, que não mudou, é muito parecido, se você for olhar historicamente, é muito parecido com o que já fazia antes, e que trazem essas consequências nefastas para todo mundo envolvido, a não ser para quem está... Porque aí é isso, né? Você primeiro não deixa o povo produzir, não ter uma soberania alimentar que, lógico que é anterior ao ECA, que é anterior à Constituição de 88, porque o ECA é mais novo do que eu, a gente está falando de um negócio que era da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, então, tipo, o ECA e a Constituição são muito novos, se a gente pensar nos milênios de tecnologia que a gente tem para lidar com o rio, com a montanha, com a floresta, com o cerrado, aí todos os biomas dos parentes brasileiros, né, no caso aqui. Então, para mim é um pouco isso, sim, tipo, que a gente tem uma política de fortalecimento das comunidades como um todo, além também do combate e prevenção à exploração sexual, que acho que o Assis, que é, de fato, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, pode entrar nas questões mais técnicas, mas eu queria deixar isso aqui, porque também eu acho que é uma coisa importante da gente saber, que, na verdade, a gente só vai conseguir zerar isso quando a gente conseguir pensar em outra forma de se relacionar com a natureza e de fazer a dita economia, né? A economia deveria ser sobre comida, sobre sobrevivência para a gente, sobreviver, e hoje, enfim, não só sobre lucro. E mesmo do ponto de vista do lucro, se a gente pensar num projeto de desenvolvimento, entre aspas, aí eu sei lá, para mim desenvolvimento já acabou, né? Tipo, se for essa palavra, para mim já não dá, mas
fazendo essa concessão, digamos assim, tipo, se a gente for pensar num projeto nacional, ou sei lá, um projeto de futuro aí, a gente já deveria repensar a forma como a gente está, enfim, se relacionando com os outros seres da natureza para tirar o nosso sustento, assim, porque acho que já deveria ter virado essa página pelo potencial que é o Brasil mesmo, sabe? Pelo potencial que é esse país. Mas, enfim, não sei se eu acabei fugindo um pouco e colocando mais a minha fala final que eu queria falar do que o que a Débora realmente perguntou, mas porque também o Raul já falou que temos que encerrar. Então... Obrigado, Maia. Fala, Cis. Antes de tudo, acho que como uma fala final, né, eu queria primeiro saudar aos povos indígenas, sobretudo que, mais uma vez, o censo do IBGE mostra que a população indígena tem crescido, né, agora é 1.800.000 pessoas, anteriormente 870.000 pessoas no censo de 2010, mostrando que nas últimas décadas os povos indígenas não somente têm resistido, sobrevivido, mas ampliado a sua população para fortalecer os seus territórios, para fortalecer enquanto povo, enquanto organização, mesmo devido a toda essa diversidade. E ressalto mais uma vez, né, que a grande maioria dessa população é de crianças e de jovens indígenas, o que demonstra, inclusive, uma perspectiva de projeto de futuro para os povos indígenas muito consistente. Nós temos hoje mais de 47.000 estudantes indígenas no Brasil cursando cursos superiores nas universidades, o que é também uma outra grande conquista, né? E queria apontar alguns horizontes, né? Eu acho é certo que as violências internas, como já foram colocadas pela Burdelice, como já foram colocadas pela Débora, fazem parte das relações de poder que existem em qualquer sociedade. Não é uma questão só da sociedade não indígena, também é da sociedade indígena, sobretudo devido, inclusive, às imposições de valores da religião, da sociedade não indígena, entre outras situações que envolveram, né, a imposição de valores sobre patriarcado, adultocentrismo, sobre outras formas de discriminação, né? Mas acho que o caminho, certamente, é um caminho de auto-organização, e as organizações de mulheres indígenas, organizações de juventudes indígenas, organizações de indígenas LGBTQIA+, como hoje já temos algumas, mostram que o caminho é de uma proposição, de uma reflexão, de um diálogo que passe a repensar não a dimensão de práticas culturais, porque não é propriamente isso, né, que se coloca como uma perspectiva de mudança, mas uma perspectiva de mudança das relações internas para que se possa garantir maior igualdade, respeito, né, e relações mais igualitárias internamente. Né? Então, certamente, é um caminho que passa por essa autogestão, digamos assim. Isso tem sido facilitado muito, potencializado muito, justamente por aquilo que eu falei, né, dessa possibilidade de ter muitas pessoas indígenas cursando universidades, né, em outras formas de socialização, para além das comunidades, que conseguem também trazer outros referenciais de informação, de conhecimento, né, para poder discutir esses assuntos com as suas comunidades. Mas é um desafio muito grande. Não é um desafio no sentido de naturalização, mas é um desafio de desconstrução de determinadas situações e de valores que se entendiam a partir de determinados sujeitos que poderiam ser, de certo modo, utilizados como referência. Né? E são disputas internas, certamente, que existem em qualquer sociedade. Então, acho que no lado da sociedade, no lado da Secretaria Nacional de Direito de Criança e Adolescente, nós temos feito um investimento muito grande no processo de acesso à informação de uma maneira culturalmente adequada. Então, temos aqui alguns projetos ligados à tradução do Estatuto da Criança e Adolescente, do Estatuto da Juventude para as línguas indígenas, nesse momento com um projeto piloto, com o povo ticuna, que é o povo com maior proporção de falantes de uma única língua no Brasil, são os ticuna, né? E, certamente, a partir dessa experiência, tentando multiplicar para outros povos, como Yanomami, como os Guarani, como os Caingangue também, que é um outro povo
uma proporção populacional muito grande que fala a língua própria, para, primeiro, fazer essa construção intercultural dessas normativas, o que não significa a tradução literal, significa uma tradução daquilo que culturalmente faça sentido para aquele povo, né? E, evidentemente, nessa tradução, uma adequação para respeitar também as suas lógicas internas de organização social, costumes, tradições e direitos coletivos dos povos indígenas. O segundo movimento, que é a formação, né? E isso perpassa, por exemplo, já discutimos hoje, tanto eu quanto o secretário Cláudio apresentamos esse projeto dos promotores indígenas de direitos humanos, que é um projeto que também propõe não somente a formação de determinadas pessoas, nesse momento dos povos Yanomami, Guarani, Kaiowá e Chavante, mas uma atuação comunitária para realizar atividades de prevenção e de acompanhamento de situações de violência que afetem as crianças e jovens desses 3 povos. Evidentemente, isso é um processo também de multiplicação de informações junto à sua comunidade, pactuações internas para que possam lidar com esses cenários e também pactuações externas para que possam ter um alinhamento com a rede de proteção. E isso a gente também pensa em multiplicar, em fomentar mais ao longo dos próximos anos, envolvendo não somente mais povos indígenas, mas também mais povos e comunidades tradicionais, né? Envolvendo também comunidades quilombolas, comunidades extrativistas, envolvendo o povo românio, os assim chamados ciganos, né? Enfim, outros povos tradicionais que também precisam ter essa discussão de uma maneira intercultural, de uma maneira também respirar antes de afirmar, escutar antes de dizer, né? Construir antes de intervir, né? Porque isso é muito importante para que a gente não reproduza esse racismo, esse colonialismo, com toda a boa intenção, enquanto rede a gente possa ter, né? E por fim, né, eu volto a dizer, a gente precisa, eu acho que esse é um papel também da Secretaria, um papel também do Ministério, nós precisamos envolver mais os povos indígenas no sistema de garantia de direitos como profissionais desse sistema de garantia de direitos. Eu falei agora 47 mil indígenas que hoje estão na universidade, mas já são milhares que se formaram como médicos, como assistentes sociais, como advogados e advogadas. E nós precisamos avançar na inclusão como profissionais na rede de proteção, porque aonde nós acompanhamos, e acompanhamos em termos acadêmicos, por exemplo, com profissionais indígenas que atuam no Conselho Tutelar, evidentemente que há muitas dificuldades, há muitos outros conflitos, mas há também potencialidades desses profissionais ensinarem esse equipamento não somente a atuar com as crianças indígenas, mas com todas as crianças, não indígenas, por assim dizer, de conhecimento de como cuidar, de como dialogar, de como compreender as situações, né, de como se envolver com a comunidade para, de fato, discutir uma abordagem mais adequada, né, que não vale somente para indígena, vale também para não indígena, né? E eu acho que a gente precisa avançar muito. Ainda são poucos profissionais indígenas que estão nos equipamentos da rede de proteção, e que a gente precisa avançar muito, né, para garantir uma maior possibilidade de inserção e de disputa desses equipamentos por dentro, tendo esses profissionais como protagonista desse processo de interculturalização do serviço. Não é fácil, a gente sabe, né, e a gente precisa sempre discutir os problemas que acontecem, pensando tanto nas causas desses problemas, como já disse a Maia, muitas vezes ligado à dimensão do território, muitas vezes ligado a dimensões de déficit de acesso a políticas públicas, mas também um exercício de não somente pensar o que falta, né? Sempre nessa perspectiva de que só identifica os problemas, mas quais as potencialidades de cada povo, né? De cuidar, de socializar, de proteger, né? De construir infâncias e adolescências e juventudes plurais, né? A gente precisa olhar muito nesse sentido de reconhecer que não faz mais do que 33 anos que o ECA comemorou e 35 anos que a Constituição Federal existe, que a gente começa a ter um olhar diferenciado para os povos indígenas, começa a se preocupar no campo da educação, da saúde, da assistência, da justiça, a ter um olhar diferenciado. Os povos indígenas já desde antes já vêm resistindo e reexistindo no seu processo de garantir a existência das suas crianças e adolescentes com qualidade e com uma proporção populacional muito diferenciada do restante da população brasileira, que mostra o sucesso que eles tiveram de garantir a sobrevivência de suas crianças, mesmo devido a toda essa diversidade. Então, precisamos aprender,
também dessas potencialidades, eu levo muito isso na nossa discussão para que a gente não fique sempre com o olhar de que tudo falta, né? Porque é um olhar também colonial, né? A gente precisa entender, inclusive, como é que se constrói possibilidades de intercâmbio que nos ajude a repensar nossa própria lógica de discutir o tratamento da infância e adolescência no Brasil para toda a sociedade, não somente para a sociedade indígena. Então, acho que aí é uma discussão que envolve projeto de sociedade, que os povos indígenas trabalham no campo, por exemplo, do bem viver, né, no campo da relação com a natureza, da relação com o território, e que envolve também as infâncias e as suas juventudes, que nos ajudam a repensar nossas próprias práticas, em termos de Estado, de sociedade, e também em termos de indivíduos, de pessoas, né, que eu acho que é o que a gente pode ter de mais assim, esperançoso nessas relações que se estabelecem, nessas trocas de conhecimento que se estabelecem com os povos indígenas e com, enfim, os outros povos tradicionais no Brasil. Mas agradeço mais uma vez, certamente esse é um momento que deve se replicar para outros momentos, para que a gente possa avançar cada vez mais nesse diálogo e na construção de horizontes mais favoráveis para as crianças e para os povos indígenas no Brasil. Obrigado, Assis. Então, já deu 6 da tarde. Vou passar, então, para as considerações finais da Ludelice, depois Débora e Dora. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Quando a gente fala da criança, né, para nós, criança é o futuras gerações nossas, né? E devemos, né, realmente repensar bastante nisso, né? E aqui anotei umas das da educação, né? A gente tem que também pensar, né, como trabalhar na educação, né, familiar, na escola, né? Igual o professor já disse assim, né? Nessa tradução também, nas escolas a gente resgatar muitas vezes, né, a língua materna, né? Que muitas vezes estão se perdendo. Também uma educação de qualidade também nas comunidades indígenas, a questão da saúde também. Sabemos que a nossa saúde indígena está bem precária, não adianta, muitas vezes a gente leva, né, as crianças nossas para consulta e não tem remédio, né, e a gente tem que repensar também nossa própria remédios tradicionais, né, envolver as crianças, ensiná-las, procurar, né, as Nhandeçu, Nhanderu, esses adores, né, para que a gente possa realmente trabalhar junto. E, realmente, a organização para nós, como desses meses que eu estou na frente da comunidade, é essencial para que a gente possa realmente melhorar a nossa comunidade, né, porque isso depende de liderança para liderança, né, que é a maneira, né, da gente ver no indígena, é a maneira da gente também ver a própria comunidade, né? Isso em questão da gente pensar em empreendedorismo, né, para os adolescentes também, envolver eles na geração de emprego, né, as da própria comunidade, lá fora também ensiná-los, né? Isso a gente tem que colocar também. E construir realmente uma política voltada de acordo com realmente a nossa realidade, né? Pensado por nós, né? Porque esse governo, eu falo assim, nesse ministério, né, quando recebi esse convite, né, achei muito interessante. E eu falei assim, mais um projeto, né, já coloquei na minha cabeça, mais um projeto que vai vir lá de cima para mim, né, participar. Mas creio que esse é um projeto envolvendo nós, comunidade, para pensar, acho que é um caminho bem melhor para nós, pensar nossos problemas e achar solução nós mesmos, né? Isso é um caminho que acho que esse governo tem se mostrado em vários encontros que eu participo como liderança, né? Envolvendo a comunidade, através dos problemas e achar próprias soluções para esses problemas através de projetos, né? Envolvendo a própria comunidade. Isso eu achei um dos caminhos bem mais produtivo, né? Tanto para o governo, tanto para nós, comunidade, né? Pensar nós por nós mesmos, né? Isso é muito importante. E dizer que eu gostaria que não seja só esse encontro, né? Que seja mais um encontro para que a gente possa realmente já
definir melhores propostas, né, para que possa realmente já construir, para a gente poder já executar ações, né, principalmente as questões do adolescente e criança, né, para a gente poder realmente já ter encaminhamento, né, e quais são os parceiros que a gente vai realmente, no caso, na minha região, né, dos Guarani Kaiowá, procurar a prefeitura, procurar já envolver, né, vários parceiros, né, para poder realmente ajudar a comunidade, né, isso eu acho que é um ponto principal também. Eu agradeço a vocês, né, por esse olhar, né, para essa questão muito ampla, né, e espero mais encontros, né, para a gente poder realmente já definir mais detalhes sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, Luderlice. Passo para a Débora. Bom, acho que só agradecer mesmo, acho que foi uma oportunidade ímpar, mais uma vez registrar que a nossa revista foi feita com muito carinho, né? Todos que estão aqui participaram ativamente, e o conteúdo ficou realmente muito bom, então a gente espera aí que venha acrescentar, especialmente para as nossas crianças indígenas, nas temáticas envolvendo seus direitos. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui, ladeada por pessoas tão especiais, né, estudiosos e especialmente também indígenas, e que a gente possa realmente ter mais espaços como esse de discussão e cada vez mais com participação efetiva da comunidade indígena. Obrigada. Obrigado, Débora. Dora. Então, estão me ouvindo, né? Eu estou muito feliz aqui desse final de tarde com vocês, tive o prazer de conhecê-los, reconhecê-los, revê-los, e quero deixar aqui uma manifestação, assim, de admiração, de respeito, de solidariedade ao trabalho lindo da Lourdelice, né, que faz a gente mergulhar numa realidade que não é nossa. A gente consegue entender, sentir um pouco, mas ninguém sabe medir o enfrentamento que você faz, maravilhoso. E agora a sua fala final foi muito especial, de você ter tido a percepção que o lugar é seu e que a solução virá dele. Agora pode contar com a gente, de fazer sempre o possível, né? Começamos aqui com uma revista que traz várias opiniões, estudos e desejos imensos de nós não indígenas, de ajudá-los, de apoiá-los e respeitá-los especialmente. Então, eu acho que a pessoa da Lourdelice, para mim, foi um grande encontro nesse final de tarde, na pessoa dela. Eu agradeço a todos e digo para todo mundo que tenham um bom final de semana. Boa luta, Lourdelice, Maia, Débora, Raul, e todos os demais. Assis, esqueci do Assis. Bom, primeiro justificar a ausência de alguns convidados, né? Rosalba e Ângel, que tiveram problemas, um de conexão na internet, no lugar onde eles moram, e o outro no transporte, então não conseguiram participar. O professor Cazé estava numa banca, e a banca atrasou, e ele não pôde participar, mas disse que nossa revista ficou poranga, que é linda, né, na língua dele, né? Então, enfim, acho que tem um desejo de todo mundo de continuar na colaboração. Eu aprendo muito sempre com essas nossas conversas, com a Maia, a Assis. Queria dizer, né, que a gente começou essa revista antes do governo, né? E que Maia e Assis são associados, né, conselheiros do IBDCRIA, e que foram para o governo depois, né? Então, até uma dívida aí do governo Lula com o IBDCRIA, porque pegou vários de nossos quadros aqui, desfalcou o IBDCRIA, né? Isadora, Assis, Maia, enfim. Desfalcou o IBDCRIA. Vamos pedir uma indenização para o governo, mas estão em bom lugar e trabalhando de uma maneira louca, né? Falando com a Maia, com a Assis, uma hora em Belém, a 1h da manhã, mandando mensagem, outra hora não sei aonde, enfim. É um orgulho. Eu acho que é uma benesse para o IBDCRIA ter gente boa nossa claro. Lá com eles, né? A fala da Maia e do Assis deixa a gente super tranquila, ainda bem que estão lá.
uma luta gente, mas a gente grande, precisa, né? de todos vocês, hein? Todas, todos e todes. Tá? Só para deixar isso tudo aí bem registrado. E aí, já convidar todos, todas e todos para o nosso congresso em outubro, que será no dia 8, 9, 10 e 11. No dia 9, a gente vai ter abertura de ministros, autoridades e tal, mas só criança e adolescente participando. A gente vai ter indígenas urbanos aqui de São Paulo e muito provavelmente lá do Pará também, né? Então, vão ter criança quilombola, criança ribeirinha, enfim, começar, e vão ter as famílias também, né? Famílias que perderam os filhos, famílias que tiveram seus filhos retirados pela justiça. Então, começar pelo começo do sistema de garantia de direito, que é crianças, adolescentes e suas famílias, né? Então, estão todos convidados a participar, e acho que esse debate, né, a gente quer ampliar. Nesse encontro também vai estar o professor Jude Lau, que é uma pessoa que eu já falei dele para o Assis e para a Maia, e quero apresentá-lo, mas tem um desejo de fazer um projeto de pesquisa bacana, né? Ele está pesquisando o genocídio das populações originárias, né? E dos povos originários no mundo todo, né? Então, ele tem uma rede de pesquisa grande lá, mas então fica aí esse convite, e acho que a gente tem novas ideias aí. Então, está lançada a revista, peço para que todos, todas e todes divulguem nas suas redes e seguimos. Muito obrigado, gente.